A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Vamos colocar em pé. Hoje eu podia chamar a mensagem das primeiras palavras, porque a mensagem passada foi sobre as últimas palavras. Hoje é as primeiras palavras de Pedro. E o texto é apenas 2 versículos, porque nós vamos introduzir. Então, vamos ler numa só voz, em uníssono. Estão prontos? Começa com Pedro agora, hein? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Hoje o nosso assunto é eleição. Eleitos de Deus. Os eleitos de Deus, 1 Pedro 1 e 2. Eu tenho inicialmente uma frase do príncipe dos pregadores Spurgeon. Ele disse: naturalmente, se as pessoas estão sendo chamadas de eleitas, não se pode duvidar que deve haver a eleição. E o Gabriel colocou ali para nós. Então vamos ler todos juntos? Naturalmente, se as pessoas estão sendo chamadas de eleitas, não se pode duvidar que deve haver uma eleição. Eleitos de Deus. De fato, Pedro já começa a sua carta trazendo para nós uma doutrina de muita importância no cristianismo. Ele traz para nós a doutrina da eleição de uma forma direta e natural. E é tão interessante que, quando nós olhamos nas Escrituras, nós observamos que o termo eleito é usado mais vezes do que mesmo o termo cristão. Nós somos cristãos, certo? Todos aqui são cristãos. O termo cristão é mencionado apenas 3 vezes nas Escrituras. Eleitos 23 vezes. Eu acabei de ler um livro também sobre o discípulo radical. Precisei escrever um trabalho sobre esse livro. E na introdução, John Stott vai dizer que o termo discípulo é muito mais aplicável para o cristão do que a palavra cristão. Porque todos nós temos que nos colocar na posição de um discípulo. E o discípulo é aquele que segue a Jesus, é um seguidor. Mas nós sabemos que esse discípulo é eleito, escolhido antes da fundação do mundo para ser santo, irrepreensível perante Ele em amor. Eu não sei por que temem tanto este termo. Você é eleito, Diego? Eleito? Que bom, né? Nós somos eleitos, escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo. Agora, a carta de 1 Pedro foi escrita para judeus que estavam passando por tribulações. E a carta parece que é um comentário de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a carta mostra como que nós vamos passar por tribulações.
Logo no início da carta, nisto exultais, embora no presente por breve tempo sejais contristados por várias provações. Provações é comum para todos nós enquanto estamos aqui na terra. 1 Pedro dá ênfase nisso. Em 1 Pedro 4,12 diz: amados, não estranheis o fogo ardente que vocês vão todos estar passando. Irmãos, C.S. Lewis disse o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus. O sofrimento, a tribulação, é a maneira que Deus fala mais alto conosco. Portanto, nós temos que estar dispostos a passarmos por tribulações. Mas como nós estamos começando uma nova carta, nós temos que pensar um pouquinho sobre o autor. O autor da carta está fácil aqui, não tem jeito de você questionar quem escreveu Pedro, quem escreveu 1 Pedro e 2 Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro. O nome de Pedro, Cefas, pedra. E nós lembramos como que Pedro era um discípulo destemido, ele não media palavras, falava muitas vezes fora de hora. Quando Jesus disse que ia até a cruz, ele diz: não, Senhor, não vai acontecer isso contigo. Jesus teve que dizer para Pedro: arreda, afasta de mim, Satanás. Pedro disse: eu não vou negar Jesus, de forma alguma, nunca vou negar. E o que aconteceu? Logo ele negou Jesus. Mas eu admiro Pedro. Você não admira Pedro? Porque Pedro era corajoso. Na hora de andar sobre as águas, nenhum dos outros discípulos tomaram nenhuma iniciativa. E Pedro foi lá, andou. É lógico que ele deu uma titubeada. E aí ele afundou. Mas ele foi o único que andou. Ele era ousado, corajoso, e quando ele foi transformado, lembramos que Pedro pregou uma mensagem em que 3.000 pessoas foram convertidas. É dito de Pedro que ele tinha as chaves do reino dos céus. Foi ele que abriu a mensagem para os judeus. O livro de Atos é dividido em Atos dos Apóstolos, mas a maior parte é Pedro e Paulo. Então nós observamos como que esse discípulo era um seguidor fiel do Senhor. Ele teve seus momentos, como todos nós temos. Ele teve seus momentos onde ele foi temeroso, medroso, por que não dizer até covarde. Mas transformado no poder de Deus, ele foi usado tremendamente pelo Senhor. Gostamos de Pedro, não gostamos? Eu gosto de ler sobre Pedro, e a gente poderia ir contando mais relatos sobre Pedro, mas é ele o autor desta carta de 1 Pedro. O tempo que ele escreveu, 1 Pedro foi escrito nos anos 63, 64. Ele escreveu para os judeus que estavam dispersos. Quando eu preparei o PowerPoint aqui, eu coloquei o mapa, mas você pode olhar na sua Bíblia. Aquele mesmo mapa no final que fala sobre as igrejas da Ásia serve para mostrar. Porque os lugares mencionados, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, fazem tudo parte daquela parte mencionada da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E observe então que esses judeus eram judeus que estavam dispersos. Havia a dispersão que começou desde o período assírio. E daí continuou. Veio com os babilônios, daí veio com os romanos. Perseguições muito grandes e eram tantas que os judeus ficaram dispersos em diversos lugares. Mas Pedro então escreve para esses judeus.
dispersos no Ponto, na Galácia, na Ásia e na Bitínia. Tem um conteúdo geral do livro que, mesmo no caminho, nós vamos estar repetindo para guardarem bem. Capítulo 1, dos versículos 1 até o 12, fala sobre a salvação do cristão. Vou usar o termo cristão aqui, né? Poderia dizer a salvação do eleito, dos eleitos. Capítulo 2, de 13 até o capítulo 3, 12, fala sobre a submissão do cristão. E aí, finaliza capítulo 3, 13 até o final, 5, 14, no assunto principal do livro que permeia todo o livro: o sofrimento do cristão. E nós vamos estar vendo isso em bastante detalhes durante o nosso estudo de 1 Pedro. Mas vamos logo para o estudo. Vamos observar algumas características de quem? Dos eleitos. De quem? Eu quero tomar água, mas quero ouvir a palavra. De quem, meus irmãos? Vocês não me convencem muito não, mas vamos lá. Os eleitos. Vira para a pessoa do lado e fala: você é eleito. Ou pergunta se é eleito, pode ser. Você é eleito? Tem gente com dúvida. Tá. Eleitos. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Primeiro nós já falamos sobre o autor, Pedro, o apóstolo. Ele dá aqui a sua autoridade apostólica, enviado com autoridade. Até algum do conteúdo está copiado aí para vocês. E até esqueci no boletim, viu, de deixar aqueles espaços para vocês preencherem. Ficou fácil demais para acompanharem, né? Pedro, então, escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ele, o apóstolo, enviado com autoridade. Ele era o principal líder entre os outros apóstolos. Lembramos que ele foi o líder ali em Jerusalém, no primeiro concílio lá, na primeira assembleia em Jerusalém, quem presidiu. Pedro havia aprendido que não era para fazer distinção entre judeu e gentil. Passou por lições específicas, com visões dadas pelo Senhor, para ele não fazer essa distinção. Mas como nós falamos, Pedro foi volúvel. E chegou uma época da sua vida que ele voltou atrás nessa decisão e começou a permitir fazer novamente distinção entre gentil e judeu. E quem teve que chamar a atenção de Pedro? Todos nós sabemos. Paulo confrontou Pedro face a face por causa daquilo que ele estava fazendo. Mas vamos ao assunto principal. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, podia estar aqui que nem nas cartas paulinas, porque foi por vontade de Deus. Daí aos eleitos. O termo eleito. O termo eleito é um termo tão comum nas Escrituras. Eu vou citar rapidamente algumas referências para os irmãos poderem ver. Em Colossenses 3,12 diz assim, vocês não precisam, podem anotar a referência se quiserem, mas vai tomar tempo se você olhar no texto. Revesti-vos como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de longanimidade. Veja naquele texto maravilhoso que fala sobre a vestimenta do crente, de Colossenses 3, começa com estas palavras: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Colossenses 3:12 foi o texto mencionado. O segundo texto é Tito. Tito tem uma expressão que até
deixa a gente assim, pensativo. O que é isso? Tito, meu verdadeiro filho na fé. Mas daí diz, a fé que é dos eleitos. Observem que diz fé que é de quem? Fé não é de todo mundo. A fé que é dos eleitos. Em 2 João, o texto que nós vamos estudar, inclusive temos aí duas interpretações que vamos ver na semana, não que vem, na outra, né, pastor Newton? A senhora eleita pode ser aplicado à igreja, mas também pode ser aplicado a uma senhora dentro da igreja. E o termo eleito é usado ali também. Em 2 Timóteo 2,10, diz que nós devemos suportar tudo por causa dos eleitos. E aí continua também muitos outros textos, 1 Pedro 5,15, aquela que estava ali também eleita. Observamos, portanto, irmãos, que o termo é usado muitas vezes nas Escrituras para se referir ao cristão. Portanto, nós somos eleitos. Lembra que Spurgeon disse? Se as pessoas são chamadas de eleitas, não se pode duvidar que deve haver uma eleição. Somos chamados de eleitos, então deve haver uma eleição. E a eleição é vinda de Deus. Deus escolhe. Ele tem o direito de escolher. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora chegamos no verso 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Esses eleitos forasteiros no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia são eleitos, conhecidos de antemão. Não vou. Você colocou para mim os 5 pontos? Acho que ele colocou, mas no boletim está. Passa para o próximo, para nós vermos os pontos. É fácil lembrar os 5 pontos do calvinismo. Geralmente eu lembro em inglês porque vem a sigla tulipa, total depravity, depravação total. Daí eu não esqueço. Unconditioned election, eleição incondicional. Paulinho está aí para me corrigir, né? Cadê o Paulinho? Está lá. Limited atonement, redenção limitada. E até pus entre parênteses, e não era para pôr aqui, mas eu tenho dificuldades com esse ponto. Daí graça irresistível e perseverança dos santos. E muitas vezes, quando nós falamos sobre esses 5 pontos do calvinismo, eu lembro, a gente até falava zombando. Eu fiz parte disto. Eu, quando era aluno do IB, no meu começo, zombava dos 5 pontos do calvinismo. O fato é que estas verdades são verdades muito importantes. Quando você vê a sequência dos 5 pontos, você vê que o raciocínio é realmente perfeito, do primeiro ao último. Aí você vai dizer, mas por que você diz que tem dificuldades com a redenção limitada? Justamente pela aplicação desse ponto. O primeiro ponto, não temos dificuldade alguma, depravação total. Você estuda o livro de Romanos, não tem jeito de escapar. O homem da cabeça aos pés, ele é totalmente depravado. Não há homem justo que faça o bem e que não peque. Ele, na descrição de Romanos, começa ali mostrando ele totalmente depravado. O homem em si não consegue buscar a Deus por causa da sua depravação total.
Então, o primeiro ponto é importante lembrar que não existe nenhuma coisinha boa no homem. Ah, você diz, tem sim, o homem tem um livre-arbítrio, ele é bom isso, que ele pode escolher. Conforme a palavra de Deus, não tem. O homem não tem nada de bom. Ele é depravado. O raio-x do homem vai mostrá-lo como ele é totalmente depravado. Então, o primeiro ponto não tem discussão. Lê Romanos capítulo 1, 18 a 3, 20, e para que se cale toda a boca e toda a língua seja culpado diante do Senhor. Cala a boca! Você é culpado, você é depravado, essa é a condição que você nasceu. Todos nós nascemos filhos caídos de Adão. O segundo ponto do calvinismo é a eleição. E é justamente o ponto que estamos falando aqui, eleição incondicional. Não é eleição, Deus me escolhe porque eu tinha em mim alguma coisa boa que Deus ia querer me escolher. Ah, se você tivesse alguma coisa boa que não é verdade, não seria por isso que Deus escolheu. Não é que nem eleição escolher um jogador para jogar no time do Brasil. Deus não está escolhendo os melhores. Eu lembro meu irmão e eu... O João está lá no céu, está esclarecido esse assunto com ele lá no céu. Mas eu e meu irmão discutimos muito sobre esse assunto. E, especialmente quando chegava na hora da eleição, ele acreditava que tinha a parte passiva e não ativa da presciência de Deus. E nós já estamos entrando na explicação no segundo ponto, mas quando pensamos em eleição, não tem esse negócio que Deus só escolheu aqueles que Ele sabia que iria lhe escolher. Isso seria chamado eleição passiva. E eu lembro que eu e meu irmão, logo que ele chegou, em 1970, tinha acabado de acontecer a Copa do Mundo. Faz tempo, viu, gente? Nós tínhamos uma televisãozinha preto e branco. Naquela época não era nem para assistir televisão, viu? O negócio era sério, mas para a Copa do Mundo a gente assistia. Estava lá assistindo a televisão e meu irmão chegou depois da Copa. Chegou depois do Brasil ser campeão. E eu falava para ele, na hora dos replays, vai acontecer isso. Daqui a pouco o Jairzinho pega essa bola, dribla 1, 2, 3 e faz o gol. E eu acabava de falar e ele via acontecer. Puxa, certinho. Aí meu irmão aproveitou e falou, isso é presciência. Deus já sabe antemão tudo o que vai acontecer e você está exercendo como Deus essa presciência. É falsa essa posição. Só muito mais tarde que eu entendi que era falsa. Por quê? Porque aí o homem está livremente fazendo... Jairzinho poderia ter errado aquele gol, poderia ter sido bem diferente aquilo. Mas nós observamos que na presciência de Deus, não é só Deus assistindo o que aconteceu, mas Deus está ativamente participando do que aconteceu. Então, por isso que nós vamos ver eleição incondicional. Não é condicionado à minha decisão. Eleição é Deus escolhe antes da fundação do mundo. Mas daí segue esse terceiro, redenção limitada. E eu vou dizer para vocês por que eu não sou 100% nesse ponto. E alguns gostam de me taxar. Você é 4 pontos e meio, porque quase. Não, nunca sou 5, mas sou quase. Mas esse ponto tem algumas dificuldades justamente porque tem textos específicos que falam que Cristo morreu por todos. E alguns, pegando esse ponto, gostam de dizer ele morreu apenas pelos eleitos. Não sei se todos estão entendendo, mas quando fala que a redenção é limitada só para os eleitos. Cristo não morreu apenas para os eleitos.
Cristo morreu por todos. O sangue de Cristo é o suficiente para todos, mas eficiente somente para aquele que crê. Como que nós podemos reconciliar isso? É difícil. Mas a vontade de Deus não é que todos sejam salvos. Não diz a vontade de Deus é que os eleitos sejam salvos. Diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então nós observamos aí que a eleição, mesmo sendo incondicional, a redenção não pode ser limitada, porque o sangue de Cristo foi o suficiente para todos que creem. Mas daí vemos o quarto, que é graça irresistível. Aceito essa doutrina, porque nós observamos que a graça comum é estendida a todos, mas a graça eficaz é somente para os que creem. Dentro da explicação desse ponto, menciona graça, que é graça comum, e graça, que é graça eficaz. A graça comum é para todos, e muitos vêm à igreja, usufruem da graça do Senhor, mas não se convertem ao Senhor. A graça não é eficaz, ela é comum, e tem muita gente que tem as bênçãos da graça comum, mas não experimenta a graça eficaz. Mas daí vem o ponto mais importante, a perseverança dos santos. Se a salvação vem de Deus, se é totalmente iniciativa divina, se nós lembramos do fato, é Deus que nos salvou, Ele me tirou de um tremedal de lama, de um poço de perdição, me colocou os pés sobre a rocha e firmou os meus passos, a salvação é de Deus, por isso podemos afirmar com certeza que não vamos perdê-la, porque a salvação é de Deus. A perseverança não depende de mim. Ah, como que pessoas gostam de mudar esse ensino tão importante das Escrituras. Dizem até assim, do lado de Deus sim, você não pode perder, mas eu posso perder a minha salvação. Você pode nada? Você pode mais que Deus? Nós vamos estar estudando 1 Pedro 1,5, domingo que vem já. Que sois guardados pelo poder de Deus. A salvação vem de Deus, depende de Deus, e somos guardados pelo poder de Deus, estamos nas mãos de Deus, e ninguém vai poder nos arrancar das mãos de Deus. Portanto, nós temos essa segurança, a perseverança vem porque a salvação é de Deus. Portanto, é uma sequência: depravação total, eleição incondicional, redenção limitada dentro dessa posição, graça irresistível, e daí perseverança dos santos. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Verso 2 diz eleitos. Eleitos, amém? Não precisa ter medo desse termo, eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. Eu já expliquei que a presciência aqui não pode ser só passiva, é uma presciência ativa. Pregando aqui nessa igreja, quando eu estava pregando em Romanos 8, até hoje eu acho que eu tenho aquelas fitas, viu, seu Faria? Seu Faria, quando quebrou o pé, eu ia lá, mostrava, passava essas fitas, algumas eu deixei com ele, e foi dando Romanos 8, 1990 mais ou menos. Talvez o seu Faria lembra melhor, mas foi antes de eu viajar para os Estados Unidos em 93, mais ou menos naqueles anos. Lembra que ano que você quebrou a perna? 93. Então, eu já tinha pregado, e aí nós tínhamos tido aqueles videocassetes, tudo gravadinho. Eu me lembro pregando aqui nessa igreja em Romanos 8, 29, o Espírito Santo me convenceu sobre a eleição. E você sabe quem me deu o livro que me ajudou mais a me convencer? Alguém pode adivinhar? Quem me deu o livro? Meu irmão. Meu irmão me deu o livro do comentário de Romanos. Não foi do Spurgeon, foi do que seguiu depois dele. Esqueci agora o nome.
bem conhecido pregador. Ele tem a série de Romanos. E aí ele explicou Romanos 8, 28 em conexão com Romanos 8, 29. Romanos 8, 28 e 29, eu tenho que olhar minha hora aqui, né? É uma sequência. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas aí diz, ao que de antemão conheceu, este mesmo o predestinou para ser semelhante a Jesus Cristo. E daí vem a sequência, que predestinou também, chamou os que chamou, e daí termina com o justificou e glorificou. Mas começa o verso 29 falando sobre os que de antemão conheceu. Esses que de antemão conheceu é justamente a doutrina da eleição. Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, de antemão, antes de havermos praticado bem ou mal. É verdade que depois, na sequência, ao ler Romanos 9, que muitas vezes aplicava apenas para Israel, eu entendi melhor aplicando também para o indivíduo. Deus amou a Jacó, aborreceu Esaú. Como foi difícil aquilo. Mas depois que entendemos a doutrina da eleição, isso não se torna difícil. Porque nós entendemos que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ele escolhe de acordo com a sua vontade. E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então, veja que podemos passar para o próximo. Temos a presciência de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus. Mas daí temos a santificação do Espírito. 1 Tessalonicenses 2,13. Eu ia colocar na minha anotação o texto para não precisar procurar, mas é melhor procurarmos e ler juntos. Entretanto, 1 Tessalonicenses 2,13. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor. Por isso que Deus vos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Eu quero destacar nesse versículo a parte da escolha. Deus nos escolheu desde o princípio. Notem, o texto diz, para a salvação. Mas veja que em seguida diz, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nós somos escolhidos para sermos salvos e santificados. Por isso que eu faço uma distinção entre eleição e predestinação. Os presbiterianos aí que me perdoem, que eles usam justamente essas duas palavras quase que sinônimas. Não são. Eleição é para salvação. E eu acredito que predestinação é para ser semelhante a Jesus. A predestinação é para quem é já eleito, já quem é escolhido, esse é predestinado. E essa sequência é nos dada em Efésios, quando fala escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Aí ele diz, nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus. O eleito é predestinado. Agora você vira para a pessoa do lado e fala, você é eleito e predestinado? Estão com medo da palavra? Você é eleito e predestinado? Quem é eleito é predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. E agora eu vou dar mais um versículo tão conhecido,
mas que é fundamental para entendermos. Estou preocupado com a hora, né? Ninguém fala, prega, pastor. Se tivesse a igreja dos negros, prega, pastor. Vamos lá. Efésios 2, 8 e 9. Vamos falar juntos? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu sei que há duas posições aqui, eu vou dar a minha. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Muitos entendem isto não vem de vós, significando a salvação. Pela graça sois salvos, então aplico em relação à salvação. Mas eu entendo que o contexto exato e imediato e o sentido gramatical mais correto, isto não vem de vós, é dom de Deus, isto que não vem de vós é a fé. Veja só, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não está voltando lá para o começo, para a salvação. E isto está falando sobre a fé, não vem de vós. Vocês estão com frio, Lígia? Tá um pouquinho, né? Eu estou com frio porque eu estou se mexendo aqui na frente, mas você eu vou terminar logo. Isto não vem de vós, salvação não vem da gente. Nós não poderíamos ser salvos por nós mesmos. Veja que quando você aplica esse versículo corretamente, a fé, a verdadeira fé, vem de Deus. Deus é que nos dá a capacidade de termos fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. As obras, se eu fizer obras, eu trabalhar para alcançar a salvação, eu vou me gloriar disso. Não de obras para que ninguém se glorie. E aí nós lembramos, Fábio está ali, né? Sexta nós lembramos, para salvação, obras não tem nada a ver. Para galardão, obras têm tudo a ver. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Batendo no púlpito, que nem o Newton. Presciência, eleitos. Isso devia nos deixar alegres. Puxa, eu fui eleito. Eu não merecia isso. Eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para ser santo. Eu sou santo diante de Deus. Eu fui escolhido por Deus. Mas aí observem que tem um aspecto do sangue de Jesus Cristo, tão importante nesse versículo que fala para a santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Somente pelo sangue, irmãos. Não foi nada que nós fizemos. O sangue de Jesus tem poder, nós cantamos. Há poder, sim poder. Se no sangue de Jesus, a aspersão leva-nos a lembrar da propiciação feita ali no Velho Testamento. Mas daí, no Novo Testamento, nós recebemos essa propiciação, essa cobertura, apaziguado. Deus é apaziguado, a ira de Deus é apaziguada através desta propiciação. Mas tudo vem pelo sangue, pela fé no sangue. Nós não podemos retirar o sangue da palavra de Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E finaliza com a bênção. Ainda bem que eu não preparei versos 3 a 5 como estava pensando antes, só o verso 1 e 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Diferente de Paulo, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Graça e paz, sempre assim.
E Pedro, ele aumenta um pouquinho e diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele deseja que a graça e a paz de Deus seja em abundância na nossa vida, multiplicado em nossa vida. Mas graça e paz multiplicado em nossa vida, sabe, é resultado de sermos eleitos. Privilégio de sermos eleitos. São bênçãos, benefícios da eleição. Mas vou finalizar. A conclusão está aí no boletim de vocês. O que essa doutrina vai fazer conosco? Em primeiro lugar, vai nos levar a ser humildes. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. A nossa salvação é totalmente de Deus. Então vai nos levar a humilhar. Segundo, vai nos levar a ser também uma pessoa ousada, corajosa, para testemunharmos. Uma das coisas que também vai fazer com que nós não sejamos pessoas frustradas, não somos nós que salvamos ninguém. Nós pregamos, anunciamos a palavra, mas Deus é que salva, Deus é que faz a obra. A soberania de Deus vai ser vista em tudo que nós fazemos, quando nós entendemos de início a eleição divina. Eleitos de Deus, nos humilha. Eu sou um eleito, que privilégio. Nos leva a ter mais coragem, ousadia. Mas sabe, tem muitas pessoas que acham que quando você já diz, não, já fui escolhido, eu posso fazer o que eu quiser. É muito pelo contrário, porque eu sou escolhido, eu quero viver uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. Porque eu sou escolhido de Deus, eu quero viver para Deus cada dia. Afinal, Ele me escolheu, eu não mereci nada disso. Eu quero viver para Ele hoje, porque eu sou eleito por Ele. Amém? Que doutrina maravilhosa. Espero que vocês não desprezem isso, que possam receber isso como vindo do Senhor. A eleição é de Deus. Portanto, nós devemos louvar e glorificar a Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória e eternamente amém. A salvação de uma pessoa é para a glória de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, só iniciamos o nosso estudo nessa noite em 1 Pedro. Eu sei que é um assunto um pouco polêmico. Talvez alguns não aceitam totalmente essa doutrina ainda, mas que Teu Espírito Santo possa estar tocando nos corações, convencendo. Eu não quero ser a pessoa que convence, é o Espírito que convence. E que essas verdades possam fazer diferença em nossa vida. Possa levar mesmo nós a vivermos uma vida mais santificada. Possa levar-nos a termos mais humildade, reconhecendo que não somos nada, tudo vem do Senhor. Possa nos dar mais coragem, até mesmo para testemunharmos de Jesus em nosso dia a dia. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dos mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, possa aperfeiçoar a cada um aqui e fazer com que cada um possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém.